Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma embalagem com biscoitos. Mas antes uma palavra. Salmo 140, versículo 13 diz assim: Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Aqui nós temos o risco. Olha que gracinha essas frutinhas. Isso daqui faz parte de uma cerca viva. Eu achei tão lindo que eu resolvi fazer um arranjinho aqui, usando esses raminhos e as frutinhas. Eu coloquei umas folhinhas um pouquinho maiores, porque essas daqui são muito juntinhas, ficaria mais difícil, mas é muito gracioso. Então, uma cestinha de papel com os biscoitos e nós vamos começar pelos raminhos e as frutinhas. Olha, eu tenho aqui 3 pincéis número 2. Eu tenho um da Acrylex, eu tenho um da Condor e tenho um da Tigre. Eu uso todas as marcas de pincel, cabinho amarelinho. Cerdas são iguais. Então, número 2, eu vou começar aqui nesse cantinho, que é um pouquinho mais... Tá um pouquinho confuso aqui. Eu vou usar para as folhinhas o verde pântano, pinheiro e o pistache e vou iluminar com um pouquinho do branco. Assim, ó, vou começar com o pântano. Eu tenho aqui uma folhinha, vou colocar o pântano aqui. Isso aqui é a perninha do laço. Eu vou puxar para cima esse pântano. Eu vou terminar, acho que eu não vou usar o pinheiro não. Eu vou terminar com o pistache. Acho que assim, ó, vai ficar mais clarinho, vai ficar bom. Agora, não vou usar o pinheiro, tá? Aqui eu tenho uma outra folhinha. Coloquei o pântano aqui, ó, no pezinho da folha. Ela tá por trás da frutinha. Então, aqui, ó, já vou colocando um pouquinho também. Só sujeirinha. Você viu que sobraram 2 espaços. Esse aqui e esse aqui, que é a pontinha. Agora, essa folhinha, ela ficou por trás dessa folha de lá. Ela tá por baixo aqui do cestinho de papel. E ela tem uma dobrinha aqui. O que que eu vou fazer? Coloquei, você viu que eu coloquei na metade dela o verde pântano. E agora eu vou colocar o verde pistache no restante. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Aqui vai só uma pontinha. Aqui uma pinceladinha. Vou aproveitar essa pontinha e já vou colocar aqui, ó. E depois ali o ladinho de cima. Você viu que eu não tô usando a mesma forma dessa folhinha aqui, embora aqui tenha, ó, verde pistache embaixo e na parte de cima é mais pro pinheiro, com um pouquinho do pistache. Eu modifiquei um pouquinho a forma da folha para poder diminuir e ficar mais fácil para você. Peguei mais um pouquinho do branco e aqui nessa bordinha eu vou fazer uma dobra. Ó, uma dobrinha. Um pouquinho de tinta ali dentro. E essa tinta eu vou puxar para baixo também. Só um pouquinho, não precisa muito. Eu já vou pegar a minha tinta pântano e eu vou fechar esse canto aqui, ó. Vou fazer já um fundo, vou me adiantar. Vou pôr um pouquinho aqui, uma pincelada de água. E eu vou fazer um acabamento já aqui, ó, com a tinta aguadinha. Depois eu vou acrescentar mais alguma coisa nesse fundo, mas por enquanto eu já vou deixando assim, só até ali.
Agora, eu já vou fazer... isso daqui não é uma folha, tá? Isso aqui é uma continuação dos cabinhos. Eu vou fazer aqui uma frutinha, pra você ver. Amarelo ocre. Não coloquei exatamente no meio, um pouquinho pra cima. E vermelho escarlate. Desse lado vai ficar mais amarelado. E desse lado de baixo aqui vai ficar um pouquinho mais vermelho. Agora, eu vou pegar muito, mas muito pouquinho verde pântano. E vou pôr aqui para fazer um pouquinho de sombra nesse vermelho. Não precisa misturar muito, mas não cresça esse verde para cima do amarelo, tá? E agora eu vou colocar uma isca de branco aqui em cima desse ocre, com batidinhas. Você vai perceber que, olha, ela tem ladinhos mais amarelos, tá? E tem outras aqui, ó, mais amarelinho. E do outro lado bem escurinho, bem vermelhinho. Aqui embaixo, ela tem essas perninhas aqui. Eu vou colocar aqui, o cabinho vai sair daqui, então eu vou colocar bem aqui, ó, com verde pistache. 2, são 4, mas como ela tá de perfil, a gente enxerga 2. Um pouquinho do vermelho só aqui embaixo para ficar mais escurinho. Esta aqui eu vou deixar só o vermelho. Vou colocar um pouquinho de branco em cima do vermelho. Eu não gosto muito de trabalhar vermelho com branco porque ele dá uma desbotada. Mas nessa daqui, eu coloquei um pouquinho do branco e agora um pouquinho do ocre em cima desse branco. Viu que ele quebrou aquele rosado e já ficou ali mais clarinho. Esta ficou um pouquinho maior, eu vou colocar um pouquinho do ocre também. Misturei tudo aqui agora. Digamos assim que eu coloquei o ocre no meio. Ficou quase um goiaba queimado. E vou fazer uma sombra desse lado nela com um pouquinho do verde pântano. Ela vai ficar mais madura. Eu vou iluminar aqui com um pouquinho do branco. Vou iluminar um pouquinho mais essa daqui. E vou iluminar um pouquinho aqui também, ó, 3 pinceladinhas de branco. Só que eu não vou misturar. Eu vou deixar essa pinceladinha assim. Aqui embaixo, tô fazendo aquelas sépalas com o verde pistache. E elas são meio vermelhinhas aqui perto da fruta. Com o pincel 0. Posso até fazer com o 0 mesmo, assim, ó. Um pouquinho de luz. Só de um ladinho delas. Isso vai ajudar a aparecer um pouquinho mais. Aí. Aqui eu tinha, assim, 3 risquinhos. Eu vou fazer com o pântano, porque o pântano que eu tenho aqui embaixo de fundo, ele tá meio aguadinho, então a gente consegue enxergar. Esse daqui, vou pôr aqui por cima da folha. Fica parecendo cerejinha, né? Mas não é cereja. E agora eu vou iluminar isso daqui já com um pouquinho do branco. Olha, não tô fazendo uma linha contínua. É uma linha assim meio quebrada mesmo. Essa é a ideia. Eu vou colocar também nas frutinhas, aqui com o pincel 0, ó, um brilho
aqui desse lado, pegando bem o contorno. E um pouquinho do lado de cá. Nessa daqui, eu vou colocar aqui, ó. E nesta, eu vou colocar aqui. Assim. Nas folhinhas, eu vou usar o verde pântano e o zero para fazer aquele acabamento que eu gosto, que é uma ranhurazinha e alguns risquinhos de contorno. Você viu? Não ficou aquele contorno pesado inteiro. São alguns detalhes. Você faz de novo aquele risquinho do meio, se for necessário. Aí você vem com a cor escura fazendo esses detalhezinhos. Bom, agora eu posso terminar todos esses raminhos que você vai saber como foi que eu fiz. Olha, aqui nessas folhinhas, você viu que o meio aqui ficou escurinho. E eu fiz uma pequena linha de branco aqui e nos cabinhos com branco. Aí aproveitei e dei uma puxadinha assim pelo meio da folha. Eu vou mostrar ali do outro lado. Olha, eu terminei esses aqui e agora eu vou colocar aqui, ó, no centro um pouquinho de branco. Pode ficar falhadinho. E assim, quando uma estiver por cima da outra, você pode separar com uma pinceladinha de branco também. Olha como ficaram as folhinhas. Pincel número 6, ó, uma gota de água, um pouquinho do verde pântano, uma pincelada, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais forte. Com esse verde pântano, eu vou fazer aqui, ó, pouquinho de base na cestinha de papel. Você viu que aqui no meio eu deixei bem pouquinho mesmo. Aqui cresci um pouquinho, aqui cresci um pouquinho. Vou fazer aqui também, ó, esse cantinho aqui bem escuro. Aqui em volta. Daí vou pegando o mais aguadinho. Vou subir aqui um pouquinho. Imagine qual o espaço. Você não pode fazer isso. Você não pode trazer até aqui. Pense assim, ó, aponta ali, faça uma linha imaginária até aqui a frutinha. Mas você não deve chegar com a tinta até aqui. Você tem que sumir com essa tinta antes de chegar ali. Se quiser colocar um pouquinho de diluente aqui, você pode pôr, que vai facilitar o teu trabalho. Eu vou trabalhar aqui com a tinta úmida mesmo. Ó, aqui já foi sumindo, nem cheguei ali. Vou colocar aqui também embaixo, entre as folhinhas. Isso aqui já tá bem seco. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vai limpando o pincel pra fora. Um pouquinho aqui. Nem contornei. Vou fazer pro lado de cá a mesma coisa. Preparar mais, ó, meia pinceladinha de tinta, uma pinceladinha de água. Tiro bem o excesso de tinta do pincel e vou fazer aqui entre esses cabinhos. Pode ficar manchadinho, não tem que ficar aquela coisa muito perfeita. Tô espalhando a tinta. Eu não vou fazer contorno, não. Some com essa tinta por aqui. É só você fazer assim. A princípio você aperta teu pincel. Ó, sai bastante. Depois, aqui ó, vou apertar, ficar forte. Aí você vai deixando a tua mão bem leve. Aí vai saindo só um pouquinho de tinta. Se eu apertar aqui, ó, vai sair ainda bastante.
mas eu não aperto, daí vai ficando pouquinha tinta. Mas como ela tá úmida, a tinta tá aguadinha, ela vai ficar aqui no pano, ela não vai desbotar, porque tá úmida. Ela vai penetrar nas cerdas. Então, aqui já chega. Vou preparar mais um pouquinho para fazer aqui em cima. Aqui, ó, a gente tinha subido, vou apertar um pouquinho mais o pincel. Crescer aqui um pouquinho mais, para pegar esse meio aqui. Minha pintura de baixo que tá seca, viu? Bem sequinha. Ah, e esse risco você encontra disponível na minha página. Gratuitamente, é só olhar. Todos os vídeos que eu faço, eu tenho risco lá na minha página. Gratuito. Pronto aqui. Aproveitando que sobrou um restinho, eu vou colocar um pouquinho aqui e vou colocar um pouquinho aqui. Tá vendo que eu tô sujando os cantinhos? Sujando não, estou pintando. E agora eu vou limpar pra fora essa tinta. O que não vai me dar um contorno aqui, vai ficar só uma manchinha de escuro nos cantinhos. Aqui também um pouquinho. Nem faço isso, tá? Só mesmo um pouquinho. Prontinho. Agora vou fazer aquela parte ali do fundo do papel. Eu vou começar aqui nessa ponta. Eu vou usar o areia. O areia vai funcionar como base. Se você quiser, pode usar o marfim. Você pode usar o amarelo pele. Você pode, aqui eu vou fazer uma sombra com camurça. Você pode misturar branco no camurça. Você vai ter tonalidade parecida. Ó, já vou começar a colocar aqui, ó, o camurça. Nessa área que tá aqui por trás. Um pouquinho aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel. E o sépia, que é a sombra, eu vou tirar aqui o excesso, porque eu quero que fique bem fraquinho. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Você viu que eu tô fazendo só um sombreado. Eu não tô colocando sépia de montão. Um sombreado. E aqui um pouquinho. E agora o branco vai iluminar. Eu vou colocar o branco aqui, ó. Não exatamente na borda. Vou descer com ele por aqui. Vai trabalhando com ele assim, nesse movimento. E aqui também, ó, na bordinha. Deixa uma clareada. Isso. Viu que ficou manchadinho? É assim mesmo que é pra ficar. Eu já vou aproveitar esse mesmo pincel. Eu vou pegar um pouquinho de tinta só de um lado. Eu vou pôr essa tinta pra cima e eu vou fazer um acabamento com o branco. Numa pincelada. Aqui, ó, tinta pra cima, pincel pra fora. Aqui é a mesma coisa, então não pode fazer isso. Tem que fazer isso. Ó, o pincel tá aqui, pincel tá aqui. Coloco o pincel ali e faço a mesma coisa. Pronto, já fica o acabamento. Agora eu vou trabalhar aqui essas duas pontinhas. Tô colocando o areia. Agora já vou colocar o camurça.
Sempre as cores mais escuras vão onde aquela peça que a gente está pintando ficou por trás. Agora, o mínimo de sépia. E agora o branco para fazer aquela finalização. Pego tinta só de um lado, ponho essa tinta para cima e passo bem na linha. Pode até deixar essa linha assim marcada, mas também pode limpar um pouquinho para dentro, deixando manchadinho. Lembrando que esse branco você pode puxar ele só na área onde está a areia. Agora é hora dos biscoitos. Agora nós vamos fazer o boneco e tem um cantinho aqui que sobrou do papel que tá aparecendo lá atrás. Eu vou preencher esse cantinho com o sépia. E agora esse boneco eu vou preencher ele inteirinho com o amarelo ocre. Usei pincel número 6 e preenchi de ocre. Segunda cor, eu vou usar o marrom, mas eu vou tirar aqui no pratinho para ficar bem pouquinha tinta no pincel, porque eu vou fazer um contorno. Eu vou esfumaçar toda a borda dele. Não coloque muito, porque senão o seu boneco vai ficar queimadinho. Toda a bordinha, já vai deixando aquele acabamento. Põe um pouquinho, dá uma esfumaçada para dentro. Aí pega mais um pouquinho e vai fazendo aquele contorninho. Olha, todo esfumaçadinho. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincelzinho 2 e com o sépia eu vou fazer em alguns detalhes para ficar realmente um pouquinho mais queimadinho, assim, em algum lugar. Aqui, tá vendo que esse tá atrás desses dois, então aqui eu posso deixar ele mais escurinho. Aqui também, ó, nesse cantinho, porque ele tá por trás, é uma área de sombra. Pescocinho. Pescocinho. Vou acertar ali em cima o contorno do marrom. Só com o pincelzinho sujo, eu vou fazer aqui, ó, embaixo da boca. Um pouquinho de sombra. E agora eu vou iluminar. Iluminar com o branco. Bem no meio. Se sumir o teu risco do olho, depois a gente acha ele. Agora aqui, ó, essa área também eu vou iluminar. Você vai iluminar trabalhando redondinho com o pincel. E bem no centro, você não deve chegar com essa luz até o marrom. Porque se você chegar ali, você perde o efeito do redondo. Você viu? Eu tô colocando tinta sempre no centro e vou empurrando essa tinta. Pronto, esse biscoito, ele tá lá atrás, então ele ficou um pouquinho mais escurinho. Agora eu vou fazer esse aqui, que também ficou lá atrás. Olha, já fiz esse daqui, já sombreei, e agora eu vou fazer esse mostrando pra você, porque aqui, ó, onde ele tá por cima, ele vai ficar mais clarinho. Então, eu vou fazer a sombra toda essa área onde tá por trás, com o marrom.
Aqui eu vou passar um pouquinho de marrom, mas bem pouquinho. Você viu que no outro que tá por trás eu coloquei o sépia, que é uma segunda sombra. Quando eu coloco o marrom aqui, ó, pouquinho, ele vai fazer um sombreado para mostrar que isso daqui tá alto, só que ele não vai ficar igual ao de trás. Vou deixar aqui bem certinho. Eu vou colocar um pouquinho de sépia neste. Toda a parte que tá por trás, eu vou colocar um pouquinho do sépia para diferenciar quando eu fizer o outro, que eu vou colocar só o ocre e o marrom. Agora, uma pincelada de branco no centro e vai crescendo. O pincel só tá sujinho com o branco, ó. Passo aqui, ó, na bordinha. Olha que legal. Só sujinho. Aqui eu tenho a boquinha. Vou deixar a marca com a sombra. E nesse também. Acho que eu tenho que pôr um pouquinho mais aqui de branco, porque ele vai sumir. Esse espaço aqui embaixo eu vou preencher também de sépia. Eu vou trabalhar os outros dois biscoitos do mesmo jeito. Olha, tá vendo aqui? Eu fiz essa linha com um pouquinho de branco separando. Não precisa ficar uma coisa muito certinha, assim. Essa linha de branco ela vai sumir ainda um pouco. Tá, agora eu vou fazer aqui, ó, a sombra da boca. Esse daqui, a boca tá aqui. Pode até passar aquela pinceladinha em cima do risco. E a gente vai fazer o papel agora, o restante, enquanto ele seca para trabalhar com o branco mesmo em cima. Agora, eu vou preencher inteira a área desse papel, porque é uma coisa bem fácil, bem rápida de fazer as manchinhas. Se você quiser, pode diluir um pouco assim, ó, no pratinho, com uma pincelada de água. Aí você preenche com essa mistura um pouquinho mais leve. Ó, essa misturinha aqui, ó, tá boa. Ela não tá escorrendo, só que vai ficar bem mais leve aqui no tecido. Eu vou preencher o meu. Eu vou começar a fazer as sombras com o pincel número 2, porque aqui a gente tem um pedacinho, olha, dobrinha. Tem que ficar escuro o lado de trás. Aqui é a mesma coisa, lado de trás e lado de trás. Com o pincel número 2 é mais fácil de colocar aqui. Ó, coloco bem certinho no risco. Significa que esse papel dobrou aqui e dobrou ali. Aqui, ó, ele fez uma dobra. Não, ele vem aqui, vira pra lá. Quando ele vira pra lá, ele faz uma dobra aqui, ó. Essa linha aqui a gente leva até embaixo essa sombra. E tenho que esfumaçar aqui pro lado direito, porque esse lado de cá vai levar a luz, porque tá na frente. Vou fazer aqui, ó, bem na linha do contorno, uma pincelada com o camurça. E vou subir aqui assim, ó, pelo meio, assim, ó. Mas não vou encontrar, tá? Você tem que fazer deixando tudo manchadinho. Agora, essa parte aqui tem uma dobra aqui também, que vai ficar sombreado pro lado de trás. Você viu que essa dobra, ela veio pra cá e pra cá. Então, ela tem que ficar
com o escurinho para o outro lado. Porque essa parte tá por cima desta. Aqui vamos deixar um escurinho. Se eu tenho esse pedaço aqui escuro, então eu vou ter esse pedaço aqui, ó, escuro também. Olha que já começou a aparecer a dobra. Esse pedaço aqui, ele tem que estar assim meio franzido. Então, porque aqui a gente amarrou. Vou colocar. Ai, desenhei esse laço aqui, esqueci de deixar aquela faixa, né? Porque não é só o laço, tá amarrado. Mas a gente ainda conserta isso. Agora que eu percebi, fiz o laço tão bonito, mas ele não está totalmente correto, porque eu quero passar esse fio em volta da cesta. Aqui onde franziu, pus um escurinho. Vou escurecer um pouquinho aqui também, para não ficar muito parada essa cor. Vou colocar um pouquinho de sombra embaixo. Dou uma disfarçada. Pro lado de cá, mesma coisa. Eu vou desenhar aqui, ó. Se o nó tá aqui, então eu tenho que sair com esse fio por aqui, no mínimo. Aqui, ó. E aqui eu posso até fazer assim, para mostrar que tá apertadinho. Pro lado de cá, mantendo a mesma altura, eu posso chegar com ele aqui, ó. Posso fazer um apertadinho também. Já vou corrigir. Eu vou usar o verde pântano aqui. Vai ficar mais clarinho, porque tinha areia. E do lado de cá, a mesma coisa, ó. Vou corrigir aqui um pedacinho. No teu risco, isso vai certo, tá? Você não vai precisar desenhar. Aí. Aqui, ó, vou colocar por fora um pouquinho de sombra. Tenho que descer passando por... Pode até passar assim, ó, por cima. Mas deixe sempre uma linha para você saber onde que tá, né, essa sombra ali. Vou pôr aqui aleatório, assim, no meio também. Aí você vai me acompanhando e colocando as sombras aí no teu. Vai ficar diferente? Vai. Mas vai ficar errado? Não. Porque as sombras, a não ser estas aqui e estas aqui, as sombras aqui podem ficar uma depressão no papel, assim, quando apertou, pode ficar em qualquer lugar. Esse espaço aqui eu vou deixar assim meio claro. Só colocar um pouquinho assim de sombra. Isso. Segundo passo. Com o mesmo pincel e com o sépia. Só que agora tirando o excesso dele aqui no pratinho, tira bem, bastante o excesso. A gente vai reforçar as áreas de sombra. Lembrando que as sombras, elas vão permanecer em cima do camurça. Elas não vão subir em cima do areia. Aqui, ó, um pouquinho na borda, dá uma entradinha. Aqui tem que ficar um pouquinho mais escura. No contorno. E não precisa ficar aquela linha por fora, sim, aqui uma linha certinha, mas pra dentro, as sombras, você pode colocar a tinta e dar uma puxada. O espaço permite, olha, coloco a tinta na beirada e sujo o pincel pra dentro.
Em cima dessas manchas de camurça, eu posso brincar também com sépia, olha. Mas lembrando que eu tô sujando o pincel aqui. Eu não tô pegando tinta de bastante. Camurça. Um pouquinho mais. E agora, só completando aqui. Não quero deixar aquela linha muito fixa aqui, muito retinha, muito lisinha. Então, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, tá? E eu vou passar assim, ó, em cima, quebrando essa linha de sépia. Agora, eu posso pegar um pouquinho do camurça, que é uma das sombras, e eu vou fazer como se fosse uma luz, olha. Não precisa ser aquela coisa muito certinha, pode ser falhadinho. Tá vendo? Falhei aqui. Aqui é a folha que passou por cima. Detalhezinho também. Onde a folha passou por cima, eu vou fazer aquele pouquinho de luz ali, ó, com o branco. Pronto, já passou por cima. Do lado de cá foi a cesta que passou por cima. Agora eu vou trabalhar com o branco e com o pincel 2. Essa linha de branco aqui, quando chegou aqui, ela virou. Olha o que fez. Aí, esse ladinho aqui, ó, eu posso iluminar um pouquinho. Essa ponta aqui, ó, vai pra lá. E aqui ela dobra. Gente, eu fiz uma coisa aqui que pela lógica não dá certo. É tanta dobra que confunde a cabeça da gente. Essas duas pontas não podem se unir aqui. Esse daqui vem pra cá, ele tem que voltar e tem uma outra ponta aqui, ó. Então, vai ficar assim. Eu vou colocar mais uma sombra aqui. Nossa, quando eu pintei, o teu risco tá certo, tá? Quando eu pintei isso aqui, você deve ter ficado aí pensando o que que a Lu tá fazendo. Mas agora vai ficar certo. Eu vou usar aqui o camurça mesmo, para fazer mais essa segunda dobra. Daí agora essa ponta aqui, ela pode ficar aqui. Ela pode sair aqui, ó. Agora tá certo. Eu passei por cima disso aqui. Na hora que eu tava desenhando, eu fiz uma ponta só. Ó, agora deu. Vem aqui, vai pra lá, volta, sobe. Aí, aqui sim pode ter uma pontinha. Pode não, aqui deve ter uma pontinha. Ó, tá vendo essas linhas escuras aqui? Tem que pôr bastante branco aqui agora. Essas linhas escuras, elas mostram essa curvatura do papel. Ufa, ainda bem que eu vi a tempo, né? Então, corrigido. No teu tá certo, você não vai ter esse problema. E se você percebeu esse problema aqui antes de mim, por favor, fale no comentário, porque eu vou gostar muito de saber que você tá atenta e que você já consegue identificar o lugar da luz, o lugar da sombra. Eu vou ficar bem contente. Pronto, ali. Agora eu vou continuar aqui. Bom, pra baixo aqui, eu acho que tá tudo certo. Sabe o que é você pegar o risco? Eu colhi essas frutinhas aqui, ó, quando tava vindo pro ateliê. Então, cheguei aqui, montei o risco e já fui direto pintando. Eu não parei pra estudar o risco, pra olhar direitinho. Fui fazendo na pressa.
Tá vendo essas puxadinhas? Então, eu posso puxar o branco entre elas. Posso pôr uns branquinhos aqui, mas não deixa assim esse risco. Deu uma misturada na tinta. A minha tinta ainda tá bem úmida, então ainda posso colocar a tinta aqui tranquilamente. E agora só aqui essa ponta. Eu quero passar glitter aqui. Então, não preciso fazer com pincel zero todo esse detalhe muito certinho, porque o glitter cobre. O glitter vai cobrir assim essas bordinhas. Agora, eu vou pegar o pincel zero e o branco e eu vou colocar as carinhas. Tá vendo? Pode deixar assim bem grossinho. Aí o olho é uma bolinha. Quando você faz isso daqui com glacê, não fica muito certinho. Quer dizer, o meu não fica, né? De repente, quem tem as habilidades culinárias e artísticas consegue fazer um trabalho perfeito. Ó, assim vai ficar o bonequinho. Todos eles. Esse aqui ficou com a cara bem torta. Se lembra que a gente fez uma sombra? Você não vai colocar o branco em cima da sombra. Você vai colocar acima da sombra. Vou pôr um sorriso. Vou consertar esse olho que ficou bem torto aqui. Vou consertar ele deixando certinho. E eu vou fazer isso com todos eles. Olha como ficou o biscoito. E agora eu vou preencher toda a área do barbante aqui do laço. Eu vou preencher com areia. Eu vou usar o pincel 2, bem da largura do pincel. Isso daqui não é uma coisa muito fininha, tá? Não precisa usar o pincel 0 não. Ó, pode ser o 2. E eu vou encher um lado aqui e vou ensinar você a fazer. Depois que você preencheu, olha só o que você vai fazer. Você vai colocar o sépia no barbante que tiver por baixo. Vai aparecer. Pode trabalhar com esse pincel mesmo, não tem problema. Nessa parte aqui, ó, você vai fazer um pouquinho, um arremate assim, ó, no contorno dele. Aqui, ó, comecei a fazer com 0, mas acho que vai dar muito trabalho. Melhor fazer com o pincel maior mesmo. Tá vendo aquele lado de cima? Não tem contorno. Então, agora eu vou passar com o pincel grande. Não é preciso fazer com 0. Dá pra fazer com o número 2. Depois a gente ilumina um pouquinho, se precisar. Você vai passar no contorno. Se ele entrar um pouquinho, não tem problema. Vou passar no contorno de baixo. Pegue pouquinho a tinta. Se preencher inteiro, eu já te mostro o que você vai fazer. Agora eu viro o pincel e vou fazer do lado de cima, ó. Agora você vai pegar o branco e você vai realçar aquele pedaço que ficou por cima. Aqui, essa passou por cima. Aqui, ó, eu tenho aqui embaixo um. Depois aqui, esse daqui continua e ele passa por cima aqui. Esse aqui a gente pode colocar um pouco do branco aqui, ó, bem na esquina. Na esquina que eu digo bem no final aqui dessa linha. Aqui você pode passar um pouquinho do branco.
vem sumindo com ele. Aqui você pode pôr uma pincelada de branco. Ó, você vai iluminando. Ele vai ficar como se tivesse um contorno de sépia. E isso é legal, pode ficar. Pode deixar aparecendo. Você viu como não ficou nada certinho? Mas ficou legal o efeito. Se eu preencher só de sépia e trabalhar com branco em cima, pode dar certo também. Só que daí não vai ter essas nuances, vai ficar uma cor só. Quando eu tenho areia embaixo, em alguns espaços aparece a cor areia. Então, eu vou continuar o meu do outro lado, passando o areia, depois fazendo contorninho de sépia dos dois lados e iluminando com o branco. Agora que eu já terminei essa parte, eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão, uma pinceladinha de água, tiro o excesso e eu vou colocar um pouquinho de amarelo, fazer umas manchinhas. Ó, eu vou sair para fora. Lembra que aqui ficou um espaço claro, branco? A gente já colocou o verde pântano. Então, eu só vou colocar uma manchinha de amarelo aqui. Um pouquinho aqui. Pincel só sujinho daquela umidade que tinha ali. Um pouquinho aqui embaixo. Umedeci o pincel de novo. E um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho. Saindo pra fora. Cuidado para não ficar assim, o verde pântano e o amarelo. O amarelo vai fazer como se fosse uma aura, não. Você tem que fundir esse amarelo com o verde pântano. Então, entre um pouquinho para dentro do verde pântano. Não coloque só em volta, porque senão vai ficar parecendo uma luz assim em volta. Não é isso que a gente quer. Então, cuidado quando for colocar esse amarelo. Coloque em cima do verde pântano e saia um pouquinho para fora, mas não faça um contorno inteiro no trabalho, que vai ficar muito estranho. Um pouquinho manchadinho aqui no meio com amarelo. Olha como ele modifica. Ele deixa o verde pântano mais alegre. Pronto. Acabamos a pintura. Agora nós vamos enfeitar com o glitter. E agora é pra valer. Glitter todo o contorno. Todo o contorno dos bonequinhos. Saiu muito aqui, então o que eu faço? Eu volto, não, eu venho com o pincel e tiro um pouquinho, tá vendo? Posso até aproveitar ali já. Ó. Vou contornar todos os bonecos, toda a parte da cestinha de papel. Vou passar em cima do laço. E vou aqui, ó, nas frutinhas, eu vou colocar... Vou colocar assim, ó, só de um lado. Não vou colocar, não vou fazer inteiro. Em cima dos galinhos. Na folhinha ponho no meio e algum ponto pra fora no contorno. Eu vou usar bastante glitter nesse trabalho. Aqui não precisa, pode ficar falhadinho, tá? Não precisa se preocupar em fazer todo o contorno direitinho, não. Agora, aqui na cesta, no laço, nos biscoitos, você deve fazer bem certinho, tá? Eu vou fazer o meu, depois eu mostro pra você. Trabalho concluído. Muito brilho. Trabalho concluído. E o risco você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado e até a próxima aula.